Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós vascaínos neste dia 23 de fevereiro de 2022. Vamos continuar os nossos vídeos aqui no Tete a Tete, na conversa direta com você sobre a SAF, sobre a venda do Vasco da Gama ao grupo estrangeiro, norte-americano 777 Partners. Beleza? Hoje eu vou tentar passar para vocês o modus operandi que eu vi como essa diretoria passou essa venda do Vasco, criticar esse modus operandi e falar que para mim a única coisa de concreta apareceu ontem à noite. Eu vou te falar o que é. Beleza, meus amigos? Vamos fazer aqueles pedidos tradicionais. Se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo com outros colegas seus, se eles são a favor ou se é contra, e escreva aqui embaixo seus comentários numa educação, obviamente, sem aquelas ameaças, e sem ameaça de se você é anti-vascaíno ou não, mas coloque aqui seus comentários para a gente ter um debate. Porque para mim o fato incontroverso dessa questão toda é, faltou debate, falta conversa da diretoria ao vascaíno. Está empurrando goela abaixo essa necessidade que é a única solução do Vasco da Gama hoje é a SAF. Talvez tenha outra, a saída dessa diretoria, faça novas eleições, e se alguém ganhar as eleições com esse discurso de venda da SAF, tenho certeza que seria muito mais aceito pela torcida vascaína. E, meus amigos, isso é um outro ponto. Mas vamos lá, o que eu tenho percebido, como essa diretoria tem vendido essa SAF. Ela falou que, na verdade, está tratando a SAF tem uns 3 meses, 4 meses. A lei da SAF é de agosto de 2021, ou seja, acabou de ser promulgada, a diretoria já estava pensando na SAF. Mas, de qualquer forma, uma coisa muito atrasada. Ao meu ver, se foi isso mesmo, porque para você elaborar uma lei, você passa por todo um projeto de lei. Então, eles já tinham conhecimento de que essa lei ia ser aprovada, e falar que só pensaram nisso, vamos ali para novembro, para dezembro, muito me preocupa esta correria da venda do Vasco da Gama. Que, ao meu ver, eles estão acelerando por demais este processo. Haja vista que você ainda tem uma insegurança jurídica muito grande. Você não sabe qual vai ser o entendimento da justiça sobre isso e outras questões que a gente já levantou. Se você pegar novembro, dezembro, foi quando o Vasco assinou que ia ser mantido na Série B. Eu estou falando aqui porque, ao meu ver, o Vasco se manteve na Série B na derrota cachapante para o Botafogo por 4-0 ali em 7 de novembro. Então, desde então, a diretoria simplesmente parou de trabalhar, ao meu ver, e pensou em SAF, em vender a SAF, em vender a SAF, em vender a SAF. Enfim, erro, ao meu ver, porque parece que abandonou o clube. Tanto é que a gente só foi constituir técnico, só fomos constituir diretor técnico em uma equipe em janeiro. Foram 2 meses de atraso, em janeiro ali para meados de janeiro. E a sorte dessa galera é que o Vasco, neste campeonato fraquíssimo, que é o Campeonato Carioca, está indo bem. Porque se o futebol fosse mal, essa diretoria não teria nem coragem de aparecer a cara numa TV para vender o SAF. Beleza, meus amigos? E a gente também viu que no decorrer destas negociações sempre foi levantado alguns grupos. Abramovich, aí eu falo, atenção vascaínos fez, se não me engano, o Lucas Pedrosa também fez. Cadê essa conversa com o Abramovich, que era a bomba deles? Todo mundo tem sua bomba para chamar a atenção. Então, na verdade, você não conhece com quem o Vasco da Gama negociou. Você não sabe quais foram os grupos, você não sabe quais foram as propostas, você não sabe se teve contraproposta, você não sabe quem indicou essa 777 Partners ao Vasco da Gama, ao Jorge Salgado. Falam que ele tem casa em Miami e essa galera é de Miami. Será que tem alguma coisa a ver com isto? Ninguém sabe como o Vasco se aproximou deles e eles se aproximaram ao Vasco da Gama. Alguém está levando alguma corretagem por causa desse negócio? Ninguém sabe de nada e isso muito me preocupa. Mas sempre foi ventilado 2 pontos que muito cruciais, ao meu ver, para levar esta histeria também, essa alta necessidade para a venda da SAF. Que primeiro é uma certa ilusão de que um grande grupo estrangeiro ia comprar o Vasco. Apareceu essa 77 Partners, não vou entrar no mérito se eles são adquiridos Genoa ou Sevilha, mas é um grupo que, ao meu ver, não demonstra muita experiência em lidar com futebol. Ou tem? Não me parece ter
né? E eles foram milionários. Então, sempre teve que ter essa necessidade da venda do SAF, estar sempre em conjunto, se você reparar, com altas quantias de dinheiro. Tanto que os rumores eram Abramovich, que ia fazer do Vasco um time mundial, com muita grana e tal. Tanto que agora o pessoal fica brincando que agora o Vasco é milionário. O próprio vascaíno ficam zoando a sua própria cara na rede social. Isso me irrita demais. Então você veja como o anúncio da SAF sempre está muito próximo a altos valores. E você repara quais são os altos valores que apareceram junto com a 77 Partners. Empréstimo de 77 milhões, aporte de 707 milhões em decorrer de 3 anos e tudo mais, um possível investimento somando 1 bilhão e 700 milhões, ou seja, é tanto marketing que até essas altas quantias são 7, para você vincular sempre com a Partners, com o nome da empresa aí que está comprando o Vasco. Um marketing muito rasteiro, muito barato, ao meu ver. E também é outro ponto que sempre esteve muito perto para essa compra da SAF, é a única solução, como a gente já falou aqui. Será que é a única solução? Será que o modelo associativo está falido e o problema do Vasco sempre foi a política? Ou são as pessoas que ali estão administrando o Vasco que são os culpados? Tanto um grupo de um lado, quanto esse grupo que está hoje no Vasco, que demonstrou que teve um ano de uma pura incompetência, sem conhecimento qualquer de administração de futebol. Mas lutaram tanto para estar lá, que acabaram vendendo o Vasco para única solução para, na verdade, salvar a própria pele de sua própria incompetência. Então isso muito me incomoda. Você fala que vai vender o Vasco com altos milhões e sempre atrás também com aquela, é a única solução que tem. Então se você não aceitar a SAF, você é anti-vascaíno, porque o Vasco vai acabar amanhã. Enfim, não concordo com essas discussões. E na verdade, até hoje, nada de concreto foi apresentado. Os 70 milhões, vou falar daqui a 2 minutinhos. Mas os 700 milhões, 1 bilhão e 700, investimento potencial em São Januário, investimento na base, eles querem... Aí o repórter fala, não, porque os investidores querem, eles estão ansiosos. Cara, ele é investidor, ele está ansioso é fazer dinheiro, ele não está ansioso pela história do Vasco, ele está ansioso é ver se o Vasco realmente tem esse potencial todo e lucrar com isso. Então não me vem com essa história também de amor, pela história do Vasco, e que essa diretoria batalhou, que vai vender 70%, 30%, não é isso. E para mim, o pior é agora que vem. A única coisa concreta que até agora apareceu, que a única coisa concreta que até agora apareceu, e eu vou falar isso pela terceira vez, a única coisa concreta que até agora apareceu foi um empréstimo desses 777 Partners de 70 milhões ao Vasco da Gama para serem pagos em 7 meses, de novo, né? Até setembro, porque senão o Vasco tem que devolver, se não formalizar a princípio a SAF, o Vasco terá que devolver esse dinheiro. E olha o parágrafo grande até, que o Conselho Fiscal aprova esse empréstimo. Abre aspas, o Conselho Fiscal, que se o empréstimo não for quitado até o prazo estipulado para o vencimento do contrato de 16 de setembro de 2022, passarão a ser acrescidos, além dos juros previstos, que eles não informam quais são os juros, encargos moratórios de multa e juros sobre o saldo do devedor, que eles estão juros sobre juros, que eles não falam qual é, que resultarão em elevados acréscimos ao valor pactuado e que, conforme ratificado com a diretoria administrativa, o Conselho Fiscal fará o acompanhamento dos gastos de onde vão parar esses 70 milhões. Ou seja, a princípio afundou o Vasco. Se o Vasco e depois botou um tiro, né, uma arma na cabeça do vascaíno, que é o seguinte, olha, se você agora não assinar essa SAF, e isso não se tornar em investimento, uma prévio pagamento da 77 Partes, o Vasco vai ter que devolver isso em 7 meses, em juros que ninguém sabe qual é, num valores exorbitantes. Isso é que eu tenho de concreto. Ou seja, na verdade, concluindo, eu tenho uma arma na cabeça do vascaíno falando o seguinte, eu recebi um empréstimo, que eles falam em empréstimo, 70 milhões de reais a juros que ninguém sabe qual é, em condições que ninguém sabe qual é, em multas que ninguém sabe qual é, e que se você não assinar a SAF, pô, na cabeça,
Final do ano, o Vasco ainda deve 70 milhões. Bem, meus amigos, como é que a gente pode ser favorável a uma venda nestas formas? A única coisa concreta foi isso. Não tem como. Até agora não me apareceu nada de concreto que me convença que essa SAF seja boa para o Vasco da Gama. Bem, meus amigos, vamos continuar a semana discutindo isso. Um abraço, tchau.